Amém. Irmãos, nós estamos no presente e a única maneira de construirmos um futuro melhor é se nós fizermos uma viagem até ele, até o futuro. E se nós conseguirmos fazer uma viagem até o futuro, nós podemos pensar e imaginar o futuro que queremos. Nós voltamos para a nossa realidade presente e tentamos trazer aquele futuro que nós vislumbramos, tentamos trazer para cá, para já, para o presente. Mas quando a gente começa a trazer esse futuro para o presente, nós fazemos mais viagens até o futuro. E vemos mais coisas do que tínhamos visto antes. E voltamos para o presente e já incrementamos mais coisas. De tal maneira que o primeiro futuro que nós visualizamos, ele estava incompleto. Nós vamos conseguir construir um futuro melhor do que o que imaginamos a primeira vez. É tipo assim, vamos fazer uma viagem até 2025, daqui 10 anos. E nós imaginamos o que queremos ser e fazer daqui a 10 anos, em 2025. E nós então começamos a trabalhar hoje com base no que nós vimos em 2025 pela fé. Mas nós, nesta ida e volta da viagem, nós vamos colocando extras, acessórios, vamos incrementando. De maneira que quando nós chegamos em 2025, nós estamos bem melhores do que a primeira vez que nós fomos lá. O futuro constrói-se assim. E na Bíblia, a maneira que Deus constrói o futuro do seu povo é desta maneira. Deus enviava profetas ao povo. E Deus dava aos profetas palavras sobre o futuro. Sobre coisas que deveriam acontecer. Sobre coisas que Deus tinha reservado para o seu povo. E às vezes o povo obedecia a Deus e alcançavam aquele futuro. Aquele objetivo. Às vezes desobedeciam a Deus e não alcançavam. Irmãos, em Deus não há limites. O tema da nossa mensagem é sem limites. Em Deus não há limite algum. Mas o problema não é Deus. Isto está claro, a teologia ensina que Deus é todo-poderoso, que Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Em Deus não há impossibilidades, não há limitações. A questão não está em Deus, a questão está aqui na terra, está aqui em nós os homens. Nós, com a nossa mentalidade, é que nós limitamos a proporção, definimos a proporção do agir de Deus na terra. Sempre aconteceu desta maneira. Irmãos, sempre somos nós que definimos qual o tamanho do poder de Deus que estará operando na terra. Se nós dermos uma abertura desse tamanho para Deus, Ele vai trabalhar aqui dentro. Se nós dermos uma abertura desse tamanho, Ele vai trabalhar nesse espaço. Se nós dermos uma abertura maior, Deus vai trabalhar em mais espaço. Então é o seguinte, não há como negar esta realidade. Deus não faz acepção de pessoas. Então eu pergunto, por que umas vão mais longe do que outras? Se Deus não faz acepção de pessoas, por que algumas pessoas constroem alguma coisa, alcançam alguma coisa e outras não? Não é por Deus, porque a questão não está em Deus. Deus é igual para todos. Deus é o mesmo para todos. Somos nós aqui embaixo que limitamos o tamanho do agir de Deus nas nossas vidas. Irmãos, eu só consegui alcançar aquilo que a minha mente conseguiu alcançar. O que a minha mente não alcançou, eu também não fui lá. É interessante que havia um povo, o povo hebreu, que estava escravizado no Egito. Deus levanta um libertador, um Moisés, e tira o povo do Egito, e o povo atravessa o Mar Vermelho e eles entram no deserto. Quando aquele povo entra no deserto, irmãos, Deus começa a falar de um futuro maravilhoso para aquele povo. Deus começa a dizer, há uma terra que se chama Canaã.
Há um lugar, uma terra abençoada. Há uma terra que mana leite e mel. Eu vos farei povo meu. Eu vos abençoarei. Vocês serão um povo santo. Vocês serão uma família próspera. Vocês serão isso, vocês serão aquilo. Irmãos, e Deus falou tantas coisas, tantas coisas. E Deus disse, vocês terão condições de tomar posse desta terra. Vocês vão se apropriar dela. Vocês vão desfrutar do melhor da terra. Deus disse isso ao povo. Só que havia um problema. Um Deus onipresente, onisciente, onipotente disse isso a um povo que tinha acabado de ser escravizado. Um povo que tinha vivido como escravo a sua vida toda. Um povo que tinha mente deste tamanho, limitada. E quando Deus disse que eles venceriam os exércitos que estavam na terra prometida, quando Deus lhes disse isto, eles até pensaram assim, Deus está falando, amém. Como aqui na igreja a gente fala, vamos vencer. Os irmãos falam, amém. Mas quando os príncipes, veja bem, quando eu estou a falar de príncipes, são os melhores do povo. Moisés escolheu a elite do povo. Moisés escolheu os príncipes, os líderes de cada tribo, para que fossem os espias em Canaã. Irmãos, é o seguinte, se o relatório dos 12, o relatório dos 10 espias dentre os 12, se o relatório deles foi pessimista, eu vos pergunto, e se Moisés tivesse escolhido Ocalha? Porque um príncipe, o que é um príncipe? Um príncipe, mesmo na vida de escravos, eles tinham líderes sobre eles. Eles tinham constituído sobre eles algumas pessoas que estavam em posição de liderança, entre eles mesmo como escravos. Irmãos, então aqueles príncipes eram os melhores, com a mente mais alargada. E aqueles príncipes acreditavam em Deus, nós vamos conseguir a terra prometida. Quando eles viram os inimigos, eles recuaram, porque eram príncipes, olha. Se fosse um povo normal, já tinha morrido desmaiado lá na hora, não viu? Já não tinha nem voltado para dar o relatório para Moisés, já tinha desmaiado e morrido. E o seguinte, irmãos, olha aqui. Por que Deus não deixou aquele povo entrar em Canaã? Porque as coisas no mundo espiritual, Deus não pode dar de mão beijada. Conhece essa expressão, né? Deus não pode dar de uma maneira, de qualquer forma, toma aqui. Se fosse, Deus não teria feito esses testes todos com os espias. Irmãos, as coisas espirituais, você tem que crescer no nível delas para alcançá-las. Você só pode tomar posse de algo se você alcançou o nível daquilo. Então é o seguinte, irmãos, Deus manda os melhores, os príncipes, vamos ver se eles estão no nível de Canaã. Eles não estavam no nível de Canaã, porque quando eles viram o exército, os inimigos ali, eles se viram menor do que eles. Então Deus disse, esse povo não está pronto para entrar. Só tem 2 que estão prontos para entrar, que é Caleb e Josué, mas os demais não estão prontos. Se os 10 príncipes não estavam prontos, Deus tinha certeza que os demais que tinham sido escravos, tinham mentalidade mais pequena ainda, não tinham condições de entrar em Canaã. E por isso Deus disse, esta geração não está pronta para esta bênção que eu tenho. A próxima geração vai entrar. E hoje é como se Deus olhasse para nós da mesma forma. Igreja, nós fomos escravos também no Egito, irmãos. Eu fui. Eu vivi no mundo com a mentalidade de que as coisas não dão certo. Uns nascem com sorte e ganham na lotaria. Outros nascem com sorte e ficam ricos porque se tornam empresários. Outros não sei o quê. Mas a vida é assim, é algo injusto, é algo que acontece, ninguém entende. É todo mundo querendo passar por cima de todo mundo. E o seguinte, a gente vem do mundo com essa mentalidade egípcia. E nós, mesmo que você tenha crescido numa igreja, até você aceitar Jesus, de alguma maneira você viveu com a mentalidade do Egito. E mentalidade do Egito, irmãos, não toma posse de bênção. E o que acontece? Só há uma maneira, irmãos, de Deus mostrar o grande poder dele no nosso meio. Se nós abrirmos espaço para ele trabalhar. Em Deus não há limites. Sem limites. Nós é que estabelecemos os limites. Deus só vai até onde você consegue ir, irmão. Se você só consegue dar voltas no deserto, Deus vai estar contigo lá. E esteve com o povo. Se você não consegue sair disso, você vai ficar nisso. Mas eu penso que Deus tem algo melhor para nós. Quem pensa isso? Eu coloquei uma imagem no seminário quarta-feira. Coloque essa imagem aí, por favor. Quem está aí hoje no computador?
Coloca a imagem que eu tinha pedido. Irmãos, é interessante. Eu coloquei esta imagem quarta-feira, mas eu quero explicá-la melhor hoje. Que é o seguinte. O crente nascido de novo. Quem é crente nascido de novo? Irmão, você tem todo o potencial de Deus. Paulo orava para os crentes, e isso está escrito no livro de Efésios. Paulo ora o seguinte: Senhor, que o Senhor abra os olhos do entendimento do teu povo. Que os olhos do entendimento deles sejam abertos para eles perceberem as realidades espirituais, as heranças que eles têm em Cristo, no meio dos santos. Paulo, irmãos, via os crentes como um povo riquíssimo, sobrenatural, poderosíssimo, sem limites. Mas Paulo sabia que o povo não tinha revelação de quem era. E Paulo disse: Senhor, eu oro para que o Senhor conceda, o Senhor abra os olhos espirituais, para que eles possam perceber a herança que eles têm entre os santos. Qual é a riqueza da glória? Qual é a riqueza da glória que foi dada à igreja, que foi dada aos santos? Paulo orava: abra os olhos, porque enquanto os nossos olhos espirituais não forem abertos, nós vamos viver como esse cavalo. Nós vamos pensar que aquela cadeira é uma grande limitação para nós. E nós vamos achar que alguém vai chegar e falar assim: irmão, você vai ser um líder de grupo de vida frutífero. Não, esse obstáculo é muito grande para mim. Irmão, puxa que você vai vencer. Não quero nem aluir o pé, nem aluir. Tenho certeza que isso não sai do lugar. Esse obstáculo é horrível. Os irmãos sabem como que o cavalo ficou preso nessa cadeira? Quem sabe? Foi quando ele era pequeno. Pequenininho. Tentaram prendê-lo em algo assim parecido. E o que acontece? E ele, quando ele tentava sair, era repreendido. Então ele ficou ali. Sabe, irmãos, quero dizer o seguinte: nós, como povo de Deus, se nós queremos avançar, nós vamos ter que dar lugar para Deus trabalhar. Você vai ter que abrir a sua mente. Você vai ter que deixar de ouvir vozes que dizem: não pode, não podes, não consegues, é difícil. A vida está mal, Portugal está em crise, está tudo errado, ninguém quer Jesus, ninguém te conhece, ninguém gosta de si. Você tem que parar de ouvir vozes e você tem que ler a realidade. Eu sou mais forte do que essa cadeira. Você tem que ler a realidade espiritual. Deus fez de mim um guerreiro. Deus fez de mim um valente. E o inimigo não vai me enganar mais. E você vai sair correndo até essa cadeira quebrar toda. E você ficar liberto dela, em nome de Jesus, amém? Todas as Bíblias têm aí, segundo livro de Reis, capítulo 13. Glória a Deus. Olha, se você não sair daqui hoje com a sua mente alargada, pelo menos aí 3 vezes, na conferência de novembro, você não vai estar diferente não, de hoje. Eu estou aqui a ministrar essa palavra para que na conferência de novembro, daqui a 5 meses, você chegue aqui cheio de frutos nas mãos. Em todos os aspectos, pessoais e ministeriais. Amém? Segundo Reis 13, verso 14. Quem encontrou? Quem conhece o profeta Eliseu? O profeta Eliseu, dos grandes profetas de Israel, do Velho Testamento, a Bíblia diz que ele teve uma doença de morte. Deus decidiu que ele iria morrer através de uma enfermidade. Então, segundo Reis, capítulo 13, versículo 14. É isso mesmo. Estando Eliseu padecendo da enfermidade que ele iria morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Por que esse espanto do rei? Porque aquele profeta tinha marcado aquela geração. Ele fala: o profeta que marcou a geração vai morrer. E agora? Irmãos, verso 15. Então, Eliseu disse ao rei: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse Eliseu ao rei de Israel:
retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. O que Eliseu fez? O que significa isso? Intercessão, cobertura espiritual. Você está com a bênção de Deus, vai lá. 17. E disse, abre a janela para o oriente, ou seja, em direção à Síria. E ele abriu. Disse mais Eliseu, atira o arco, atira a flecha. E ele atirou. E então Eliseu disse, flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Eliseu era um profeta que gostava muito de usar esses símbolos, que a gente chama de atos proféticos, né? Então Eliseu pega o arco, fala para o rei Jeoás pegar o arco, abrir a janela para o oriente, apontar em direção como se fosse a Síria, e atira a flecha. Ele atirou a flecha. Quando ele atirou, Eliseu como profeta sentiu, Deus vai dar a vitória. Disse, essa flecha é a flecha da vitória de Israel. Esta é a flecha da vitória do Senhor contra a Síria. E é interessante que não para por aí. Verso 18. Se parasse por aí estava bom. Verso 18. Disse ainda ao rei, Eliseu disse ainda ao rei, toma as flechas. No plural ou no singular? Toma as flechas. Então ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. Então ele pegou as flechas, pegou uma contra a terra, primeira vez, segunda vez e terceira vez. Quantas vezes o profeta disse para ele atirar as flechas ao chão? Quantas vezes? Não. Leia novamente. Falou, pega as flechas. Ele disse, toma as flechas e atire-as ao chão. Nós não sabíamos quantas flechas o rei tinha em suas mãos. Porque as aljavas, né, da época, poderiam ter 7 flechas. Talvez aqui essa aljava fosse uma aljava de 7 flechas, possivelmente. Mas haviam também aljavas de 12 flechas. Eu penso que seja de 7, porque se você somar a primeira que ele lançou na janela, uma. E depois o rei disse que ele tinha que ter mandado pelo menos mais 5 ou 6. Dariam a 7. E é interessante que Jeoás, como não tem uma direção clara que o profeta disse, quantas que ele deveria lançar, o que ele faz? Ele definiu que eram 3. Quando ele faz isso, o profeta fica indignado com ele. Olha o verso 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele. Verso 19. 19? Ao que o homem de Deus se indignou muito contra ele, disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir por completo. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Eliseu vai morrer. E Eliseu está a ajudar o rei a tomar posse da vitória. O profeta diz ao rei, lança a flecha na janela, pela janela, lança. Deus confirmou que vai te dar a vitória. Lança as flechas no chão. E ele lança apenas 3 vezes. E aí, quanto a isso, o profeta já não podia fazer mais nada, porque aquilo definiu os limites. Eu quero dizer o seguinte, o rei de Israel definiu os limites. Quantas vitórias ele teria contra os seus inimigos. Aí você fala, pastor, mas não foi justo o que o profeta fez. Quem somos nós para falar isso? Porque o que ele disse foi, eu quero ver qual é o nível de fé, de ousadia e de coragem desse homem. E ele só disse o seguinte, atira as flechas aí ao chão. E é interessante que como ele não deu limites, não deu a quantidade, o profeta, não deu justamente para que o rei revelasse a sua fé, a sua coragem, o seu objetivo, a sua ousadia. E o rei pega, lança 3, e fala assim, no plural, 2 já é plural. Mas eu vou mandar uma 3 de lambuja aqui. 3 está bom. Aí o profeta fica indignado. Sabe por que o profeta ficou indignado? Porque vencer os sírios 3 vezes não eram suficientes, porque eles teriam tempo de se armar novamente. E eles permaneceram como inimigos de Israel mais tempo. Se ele tivesse lançado 5 ou 6 vezes, tinha destruído por completo os sírios.
teria dado descanso a Israel nas próximas gerações. O rei, a ousadia, a pouca ousadia do rei limitou as vitórias do exército de Israel. Eu quero dizer o seguinte, irmãos, você que é líder, é você que limita o tamanho do seu grupo de vida. É você que define e limita o tamanho da sua supervisão. É você que define o tamanho da sua rede. E pastores, é você que define o tamanho da sua igreja. E nós chegamos a um tempo em que nós temos que aprender a largar a visão. O rei aqui, Jeoás, demonstrou que ele não era muito ousado, muito valente, muito corajoso. Isto limitou. Santos de Deus, o que nós podemos aprender aqui desta história? Primeiro, quando ele lança a flecha e obedece o profeta e lança a flecha pela janela em direção ao Oriente, Eliseu profetiza dizendo, esta é a flecha da vitória do Senhor. Primeira coisa que Eliseu diz é isso. Quem vai combater é o exército de Israel. Mas a vitória, quem dá a vitória nas nossas mãos é Deus. Então Eliseu diz, esta é a flecha da vitória do Senhor. Jeoás, tu vais com teu exército, vais vencer os sírios, mas esta é a vitória do Senhor. Irmãos, nós queremos vencer, mas nós queremos sempre nos lembrar de que a vitória é do Senhor, Ele que nos dá nas nossas mãos. Então pensa no que você já conquistou em vitória até hoje. Quais são as vitórias que você já alcançou até agora? Vieram do Senhor. Você pode agradecer ao Senhor por isso? Amém? Mas o seguinte, até aí tudo bem. Mas a próxima lição, que é essa que eu já tenho falado aqui, que é mais importante. Dos limites. Há pessoas que não querem crescer. O grupo de vida dela e o ministério dela não vai crescer. Porque se o objetivo dela é ter um grupo de 10 pessoas e com isso ela já está satisfeita, não há como Deus trabalhar. Em Deus não há limites. Mas nós definimos onde Deus pode trabalhar, qual é o espaço que tem. É o homem que faz uma caixinha para Deus trabalhar, em outras palavras. O homem constrói uma caixa em relação a si mesmo e Deus trabalha dentro daquela caixa. Irmãos, Deus é um cavaleiro. Ele vai inspirar a sua vida para que você comece a acreditar em mais e buscar mais. Mas Ele é um cavaleiro. Ele não vai forçar. Deus, eu quero um grupo de 10 e estou satisfeito. Deus fala, não, vou mandar 30. Deus não vai. Irmãos, eu não sei quem já entendeu isto. As pressões da vida vêm para nós nos acomodarmos com pouco. Um dos papéis que o diabo lança, ataques ao povo de Deus, é para que o povo, sentindo as pressões do ataque, se contente com pouco. Por exemplo, você tem um grupo de vida de 8 pessoas. E você passa por uma guerra espiritual tremenda no grupo de vida. E você já fala, Deus, se os 8 ficar, eu já estou feliz, aleluia. Porque você está debaixo de uma pressão e você limita as coisas por baixo. Irmãos, quão bom seria, isso não é para muitos, olha aqui, mas tem que ser para nós. Quão bom seria que no meio das pressões, nós não cedêssemos às pressões das trevas. E nós disséssemos, agora como vingança eu vou querer o dobro. Porque na pressão a tendência nossa é, opa, já estou feliz se isso aqui ficar. Mas se é um ataque das trevas, se é um tratamento de Deus é outra história. Se é um ataque das trevas, fala, agora eu quero é o dobro disto. Esta pressão veio e isso vai redundar em glórias para Deus. Sabem, irmãos, nós temos um alvo, até 2020, sermos 200 locais de culto, 200 igrejas. Até 2020, está perto. Está muito perto. E o seguinte, primeiramente eu queria dizer que você tem base bíblica para seguir esse propósito de crescimento, de expansão. E eu vou ler aqui alguns versículos, não precisa passar aí, eu vou ler alguns versículos. E eu quero que nós tenhamos mesmo a fundamentação, a base para o nosso crescimento como ministério, como igreja.
Primeira base, o próprio Jesus disse o seguinte: eu edificarei a minha igreja. Ele pode voltar atrás? Ele pode mentir, Jesus? O que ele disse? Eu edificarei a minha igreja. Outra coisa que ele disse a seguir: e ao edificar a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Espera aí, são as portas da igreja que não vão que vão resistir ao diabo, ou são as portas do inferno que não vão resistir à igreja? Entenderam o que eu perguntei? Interessante como que a mente de algumas pessoas consegue fazer uma interpretação ao oposto. A pessoa lê: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a pessoa imagina ela dentro da igreja e o diabo tentando atacar. E ela: você não vai entrar aqui, você não consegue entrar aqui, Deus não deixa você entrar aqui. As portas do inferno não prevalecerão. Calma, não está falando das armas de ataque do inferno, está falando das armas de defesa do inferno, está falando das portas dele, não é das portas da igreja. Está falando das portas, refere às portas do inferno, diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então quem ataca? É a igreja que ataca. E qual porta que não vai ficar de pé? É do inferno. Jesus diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Então por que há igrejas que são derrotadas? Se calhar não é a igreja de Jesus. Jesus diz: eu edificarei a minha. Não é a do pastor X ou do pastor Y. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Se nós somos a igreja de Jesus, nós vamos atacar e vamos prevalecer. Amém? No nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Mas tem crente com medo. Se eu atacar, aí ele lê aquelas sebentas, manuais de guerra espiritual. Não ataca, porque você vai ter um contra-ataque. Você vai ter que não sei o quê, não sei o quê. Irmãos, eu já vi tanta coisa que estão em manuais de libertação e livros de libertação que não são bíblicas. Tudo que eu ler agora de manual de libertação, quero ver se é bíblico. Porque há tantos mitos, há tantas lendas, historinhas que as pessoas andam escrevendo em livros sobre guerra espiritual. Que há pessoas que falam assim, que entram no lugar. Irmãos, tem gente que vai no cabeleireiro, depois: eu estou me sentindo mal, eu acho que aquele cabeleireiro não era de Deus, não. Irmãos, há pessoas que vêem problema em tudo. Eu entrei na casa de fulano, a casa estava um ambiente pesado, acho que está tudo dando errado na minha vida agora. Irmãos, você é filho de quem? Irmãos, há muita lenda no meio evangélico, há muita lenda no meio cristão. Gente com medo de fantasmas. Eu não estou dizendo que o mundo espiritual não é real. Eu não estou dizendo que não há guerra espiritual, que não há ataque das trevas. Há sim. Mas é o seguinte: calma lá. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Se toda foi dada a ele, alguém ficou sem. A sua fé é que vai determinar o nível em que você opera. Glória a Deus. Santos de Deus. Quem é que estava falando aqui? Era o pastor Luciano ou o Arlindo? O cara que foi expulsar o demônio. E o demônio falou que não vou sair não. Quem estava falando? Era o pastor Arlindo? Eu não vou sair não. Aí o cara pegou e teve que ensinar a Bíblia do demônio. Talvez esse demônio não aprendeu isso. Ó, a minha Bíblia diz que todos os demônios sairão. Então, você inclusive. Aí o demônio: essa parte eu não tinha lido, desculpa lá. Desculpa lá, né? Irmãos, é assim. É interessante que imagina, o mundo espiritual das trevas, ele se aproveita da ignorância de quem? Dos crentes. Houve um crente que foi expulsar um demônio. E quando ele foi expulsar o demônio, sabe o que o demônio falou através do endemoniado lá? O demônio disse o seguinte: você não pode me expulsar porque você pecou tal dia, não sei o que, tal.
Aí o cara falou assim, é verdade. Mas eu vou te falar uma outra verdade. Eu pedi perdão para Deus e o sangue de Jesus me lavou de todo pecado. Então vai embora no nome de Jesus Cristo. Tem que ir embora no nome de Jesus Cristo. Irmãos, o diabo, olha aqui. O diabo só opera no espaço do tamanho da ignorância do crente. Outra coisa, outro versículo que eu quero ler aqui, que nós temos base para crescer, para expandir. Jesus disse assim aos seus discípulos, vocês não dizem, naturalmente falando, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, está a falar da colheita mesmo, dos grãos, né? Jesus disse, eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a colheita. Jesus tinha acabado de evangelizar a mulher samaritana, e depois de evangelizar a mulher samaritana e ganhá-la para o reino de Deus, Jesus disse, vocês estão à espera, vocês estão calculando o tempo de colheita, daqui 4 meses vocês acham que tem colheita? No mundo espiritual, os campos já estão brancos para a colheita. Irmão, Jesus, desde quando Jesus veio, os campos já estão brancos para a colheita. E vou dizer o seguinte, Jesus termina esse contexto desse ensinamento para os discípulos, presta atenção, no contexto Jesus termina da seguinte maneira, outros plantaram e vocês entraram no seu trabalho, e vocês estão a colher. Jesus está dizendo o seguinte, começou um período de colheita na terra que não vai terminar mais até o fim dos tempos. Então é o seguinte, irmãos, nós estamos no período da colheita em que os campos já estão brancos. Nós não temos que estar à espera de uma geração que será evangelizada, porque é nossa. Todas as gerações estão brancas, prontas para serem colhidas. Outra ordem de Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Na nossa igreja tem quase todo tipo de criatura. Mas Jesus disse, pregai o evangelho a toda criatura. Quando você vê alguém falando, prega para aquela pessoa, aquela criatura ali é difícil. É para toda criatura. Depois Jesus diz, ide portanto fazer discípulos de todas as nações. Temos muitas nações aqui representadas também. E teremos mais para a glória do Senhor. Aí você fala assim, mas com qual poder espiritual eu vou cumprir isto? Aí está escrito também na Bíblia, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem nos abençoado, que já nos abençoou, com alguma sorte, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Já fomos abençoados com todas as ferramentas espirituais para fazer a colheita, para resolver, para desenvolver o ministério. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. O que são bênçãos espirituais? Todos os instrumentos, todas as ferramentas para cumprir o plano de Deus. Tem pessoas que se encontram com alguém e a pessoa fica em dúvida, fala assim, eu não sei qual que é a minha missão. Fala para ela, a sua é a missão cristã internacional. Você já tem uma missão, eu não sei qual é a minha missão na vida, ela já sabe. Quem aqui tem uma missão? Eu tenho uma missão. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? 1, 2 e... Glória a Deus, aleluia. Outro texto. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio de um rapaz, de um menino. Os pais levaram o menino a Jesus e disseram, tu podes fazer isso, Jesus? Sabe o que Jesus disse? Coloque aí o texto, por favor. Marcos 9, 23. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Os pais perguntam a Jesus, tu podes fazer isso por nós? Tens poder para fazer isso? Jesus disse o quê? Se podes? Que pergunta é essa para Deus, rapaz? Se podes, tira isso. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Irmãos, eu vou repetir, olha aqui. Jesus prometeu, eu edificarei a minha igreja. Se a igreja atacar, as portas do inferno não vão prevalecer. Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. Jesus disse, os campos já estão brancos para a colheita. E Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Você já tem base para ir para frente? Você já tem base para o seu grupo de vida? Dobrar, triplicar, quadriplicar,
multiplicar várias vezes, sua supervisão, a sua igreja. Irmãos, algumas igrejas nossas, olha, já está no momento de romper. Pastores da MCI, os irmãos sabem que ao longo dos anos, graças a Deus, através da MCI Sintra, foram iniciadas outras MCIs. Só que o seguinte, irmãos, vocês têm o potencial de crescer muito mais. Vocês começaram com tudo certo já. E o seguinte, as igrejas MCI precisam crescer mais rápido. Há igrejas que já estão muitos anos igual. A MCI Sintra tem que dobrar agora, tem que crescer rapidamente até o próximo ano. Irmãos, é o seguinte, olha, nós não temos aqui tempo de descanso, o descanso será lá. Teve um missionário que ficou muitos anos no campo, a igreja dele o enviou. Ficou muito tempo no campo. E um dia ele viu a seleção, missionário brasileiro, né? Viu a seleção voltando para casa depois de ter ganhado o Mundial. E eles foram recebidos por milhares ou milhões de pessoas. E ele disse assim, Senhor, daqui uns dias eu estou voltando também para minha casa, para minha igreja, vou ver como é que eu vou ser recebido. Aí ele cumpriu o tempo de missões dele, voltou para a cidade dele, para a igreja dele. Foram lá 15 irmãos no aeroporto recebê-lo. Com as faixinhas assim. Aí o irmão assim, triste, estava em casa, falou assim, pai, jogadores de futebol são recebidos por causa de um troféu corruptível que vai acabar. Eu ganhei vida, sou recebido por... É assim que eu sou recebido na minha casa? Aí Deus disse para ele, você ainda não chegou na sua casa. Você vai ser bem recebido. É interessante que a Bíblia diz que aqueles fiéis vão chegar... E o Senhor vai dizer o quê? Servo bom e fiel, entra por gozo do Senhor. Amém? Irmãos, olha aqui. Chegou o tempo, nós não estamos à espera de coisas aqui, de elogios, de não sei o quê, de reputação. Nós queremos é crescer. Nós queremos é ganhar vidas e sermos úteis na casa do Senhor. Uma coisa importante aqui. Quem aqui, por causa de um desafio na sua vida, você teve que fazer ajustes para alcançar algum desafio? Teve que fazer ajustes na sua vida. Ajuste pessoal, de horário, de rotina. Quem teve que fazer alguns ajustes de caráter, de temperamento? Olha aqui, deixa eu dizer o seguinte. Para pequenos desafios, nós temos que fazer alguns ajustes em nós, nas nossas vidas. Agora ouça, atenção. Para os desafios que Deus tem para a MCI, você não pode fazer ajustes. Você tem que se tornar uma nova pessoa. É o que eu tenho sentido nesses dias. Eu já fiz muitos ajustes em mim para alcançar algum desafio. Mas eu sinto o seguinte, é um momento, há desafios que não adianta você fazer pequenas mudanças. Você tem que virar outra pessoa. E é muito difícil você virar uma outra pessoa. Quando eu falo virar outra pessoa, é o seguinte. José, quando ele tinha 17 anos, na casa do seu pai, ele era uma pessoa. Antes dele poder ser administrador do Egito, o caminho que ele passou de sofrimento e de dificuldades, fez dele o quê? Uma outra pessoa. No início, como que ele contava dos sonhos que ele tinha? Eu vou ser grande, pá, vou ser especial. É igual a gente que recebe profecia. Deus disse que vai me usar, eu vou só pegar, não precisa nem a mão, só o dedinho assim, seja grande, aleluia. Aí a pessoa fala, Deus disse que o meu grupo de vida vai ser o que mais cresce na minha supervisão e na minha rede, todo mundo vai ficar assim, Isso é igual José contando o sonho para os irmãos dele. Eu vou ser maior que vocês todos, eu vou ser mais importante. Irmãos, olha aqui. Estão querendo me limitar aqui. Sem limite. As colunas. Irmãos, olha aqui. José, ele era tão infantil e imaturo, que ele falou dos sonhos dele como se ele fosse mais importante, mais especial que os irmãos.
Só que quando ele chega lá na função, ele já foi quebrado. Ele foi quebrado, ficou mais quebrado que arroz de terceira. Irmão, José, quando ele chega no Egito, como administrador, sabe qual José que é? Não é aquele que conta com glória. Eu serei importante, eu serei um músico famoso, ou eu serei um pregador famoso, eu serei não sei o quê. Olha, chega lá, o cara fala assim, eu sou só um instrumento nas mãos de Deus. Tudo que Deus fez em mim foi por causa do povo. Sou só canal. Então, quero dizer o seguinte, irmãos, para Deus fazer coisas grandes na sua vida, Ele não está à espera de pequenos ajustes no seu caráter e tal. E no seu posicionamento espiritual. Deus quer que você vire uma outra pessoa. Você fala, é possível? É. Fala, Senhor, aumenta a minha autoridade. Senhor, aumenta a minha fé. Alarga a minha visão. Irmãos, porque uma pessoa com a visão alargada, ela faz coisas tremendas. Só que às vezes na igreja, uma pessoa não pode ter muita confiança, muita segurança. Se uma pessoa tem muita confiança e segurança na igreja, os inseguros julgam aquela pessoa como arrogante. Nós temos que saber a diferença entre confiança, segurança em Deus e arrogância. As pessoas inseguras sentem-se desconfortáveis com pessoas confiantes e seguras. Se você se sente desconfortável com pessoas confiantes e seguras, o problema é seu. Você precisa virar outra pessoa. Você precisa ir para o Santo dos Santos e fazer uma metanoia. Mudança de mente. Então é o seguinte, irmãos, os desafios que nos aguardam. Hoje somos 20 igrejas. De 20 para 200, é só 10 vezes mais. Eu como eu sou e você como você é, não chegamos lá. Você vai ter que mudar, eu vou ter que mudar. E só os pastores aqui que estiverem prontos a mudar, para a sua igreja passar de 50 para 120 rapidinho, é que você vai poder abrir mais 3 igrejas até 2020, senão você não abre. Porque assim como as primeiras igrejas saíram de Sintra para alcançarmos as 200, essas igrejas que já existem há 5 anos ou mais, e 3 anos, tem que começar outras. Senão não dá. No Rio de Janeiro, Deus forçou um pouquinho a barra ali. E de uma somos 3 igrejas lá agora. No total das MCI somos 20. Precisamos terminar outubro agora. Novembro, na conferência, precisamos terminar com 40 pelo menos. E pastores, sabe por quê? Alguns pastores estão tranquilos, estão muito tranquilos. É sério. Pode ser aqui de Sintra, eu não vou. Nós, das 9 igrejas, estamos muito tranquilos. Estamos bem, estamos fazendo culto todo domingo, Não, irmãos. Somos nós que vamos abrir essas igrejas, elas não vão cair do céu, não. Não fica à espera que o pastor Rodrigues vai sair viajando aí e vai trazer as 200 igrejas, não. Ele sozinho não consegue, não. Tem gente que está à espera de, não, o Rodrigues viajando muito, deve estar trazendo mais aí para nós. Não espera isso. Irmão, olha aqui, as 9 igrejas aqui, em poucos anos, tem que virar 40 em Portugal. E algumas têm que sair daqui para mais. Eu queria que vou passar um vídeo aqui agora. Por acaso coincidiu com a pregação do pastor Luciano. O pastor Luciano pregou sobre águia, né, pastor? O vídeo é o voo de uma águia, colocaram uma câmera numa águia. E você precisa virar uma águia hoje. Você precisa voar sobre Portugal, sobre os seus problemas, sobre a sua vida. Você precisa ter visão de águia. E você, olha, antes de passar o vídeo, eu quero que todos abramos a Bíblia, Apocalipse 4:7. Que a Bíblia diz que, em Apocalipse 4:7, diz que havia 4 seres viventes no trono de Deus. 4 seres viventes. E o quarto deles tinha uma característica que parecia com uma águia, mas não era uma águia, olha aqui. Apocalipse 4:7. 4 seres viventes. Um com cara de leão, um com cara de novilho, outro com cara de homem, e o quarto com cara de... Mas não era uma águia aqui no puleiro.
Não é águia no puleiro, ou no ninho. Tinha cara de águia voando, porque a águia voando é que representa avanço, conquista, visão alargada. Então, já leu esse texto aí? O que diz aí? E o quarto, Apocalipse 4, 7. E o quarto ser vivente, que está no céu, é semelhante à águia quando está voando. Esses 4 seres viventes representam os crentes. O leão representa os Sporting. O leão representa os crentes que usam de autoridade. Cara de novilho representa os crentes que realmente aceitam o sacrifício pela obra, sofrem pela obra. O novilho é sofredor. O homem são os cristãos que usam a inteligência e o amor para fazer a obra. E os crentes com cara de águia são quando os crentes conquistam e voam acima das limitações.